Agora, eu sou totalmente a favor da reforma agrária. Não vamos misturar essas coisas. Nós, inclusive, que assinamos propondo a CPI, não tem ninguém ali que é contra a reforma agrária, dá o direito a alguém que quer ter um pedaço de terra para trabalhar, mas que isso seja feito dentro da lei, que o poder público ou use aquilo que ele possui de terras para poder distribuir entre os que precisam, com critério, ou que ele desaproprie e distribui entre os que precisam com critérios justos. Então, essa é a verdade absoluta, não é? E que, infelizmente, o que estava se vendo no Brasil, e a CPI já ajudou a diminuir, é que invadir virou a regra, e o próprio governo do PT, do presidente Lula e de seus aliados, começaram a incentivar isso, e nós tivemos de dizer que chega. Obrigado, deputado. Deputado Tarcísio, temos ocupação como forma de manifesto ou temos invasão de terras? Como é que o senhor vê essa questão? Então, é verdade que a Constituição brasileira fala do direito à propriedade, mas o deputado também sabe que a própria Constituição brasileira fala na função social da propriedade. A propriedade não é um direito completo e absoluto que consegue impedir que outros aconteçam. A terra é um bem da sociedade. E ela precisa, por isso, cumprir a sua função social. Uma terra que está lá parada apenas para grilagem, e o termo grilagem tem duas possíveis origens, né? Uma delas é aquela terra que se cria grilo, né? Ou seja, não cria nada, né? Essa é a questão. A outra é aquela terra cuja documentação foi falsificada ao longo do tempo, e para isso se coloca o documento na gaveta e bota alguns grilos, porque isso faz com que ela fique amarelada e possa ser colocada num processo como se aquele documento fosse um documento antigo. Essa é parte da história da terra no Brasil. No Brasil, a história sempre foi a de leis que são construídas e que depois são desrespeitadas um ano após outro, década após década, exatamente para manter o poder dos grandes proprietários de terra que preferem manter a terra como instrumento de poder. É verdade que é uma história de conflito. E, portanto, o MST, que é um movimento dos anos 80, não é um movimento de agora, não é um movimento recente, é um movimento que busca, a partir da ocupação de terras, pressionar para que a reforma agrária aconteça. E o movimento olha para as terras improdutivas, para as terras que têm documentação irregular, ou, neste momento, também para a questão dos transgênicos, para outras questões que estão colocadas como forma de pressão para a construção de uma reforma agrária que distribua terras, que produza alimentos de forma agroecológica, para, inclusive, fazer o que outros países fizeram, fazer com que a nossa terra seja produtiva e resolva direitos de vida dos próprios trabalhadores e da própria sociedade brasileira. Todo esse processo não é simplesmente um desejo de fazer reforma agrária. É um desejo de maneira transversa, você implantar comunismo. Ou seja, quando se consegue mesmo fazer o assentamento, e é governo do PT, eles não querem dar o título de propriedade, para o indivíduo não ter a propriedade da terra, porque eles são contra a propriedade da terra. Isso é uma coisa da formação marxista. Bom, eu respeito que tenha a sua opinião, mas não concordo com ela. E sinto que a maioria do povo brasileiro não quer o comunismo. Então, quando a gente reage à invasão de propriedade e a um movimento que diz que quer reforma agrária, mas está no poder, o Lula está aí no poder, faça a reforma agrária, distribua terras que são de propriedade do governo, que tem de sobra, desaproprie aquelas que forem necessárias e entregue para quem precisa de maneira justa, para quem invadir terra da Embrapa e etc. Então é isso, eu acho que não é só para fazer reforma agrária, é para tentar implantar a filosofia comunista, com a qual eu não concordo. Obrigado, deputado. Por favor, deputado, se o senhor quiser se manifestar em relação. Então, tem aqui duas questões do deputado Domingos Sávio com relação a esse debate, né? A primeira tem a ver com essa questão da propriedade após a desapropriação e a instalação de um assentamento de reforma agrária. Eu quero, por exemplo, falar de uma cidade comunista, tipo Nova York, né? Que, por exemplo, nos programas de habitação popular, decide não dar o título de propriedade quando ela faz uma habitação popular e uma família empobrecida vai morar naquele apartamento. Nova York, cidade comunista? Não, mas é para brincar com a sua ironia, para dizer sobre essa questão da propriedade. O que a prefeitura de Nova York nas políticas de habitação faz? Ela não dá o título de propriedade. Com que lógica? Ao dar o título de propriedade para uma família já vulnerabilizada, uma das consequências que isso pode acontecer é fazer com que ela veja aquela propriedade como um bem, a revenda e muitas vezes volte a uma situação de vulnerabilidade. Significa pensar, por exemplo, de que ela vai ter todos os direitos de uso sobre aquela propriedade, menos o da venda.
Nós não estamos falando, deputado Domingos Sávio, quando falamos de um assentamento de reforma agrária, na coletivização da terra. O que me parece estar por trás da sua interpretação sobre o que é o comunismo. E é verdade que o comunismo realmente existente em alguns lugares partiu para uma ideia de coletivização da terra. Não há isso na proposta do MST hoje. Há sim, inclusive, a perspectiva da formação de cooperativas, onde a propriedade do trator seja coletiva. E isso eu tenho certeza que o senhor também não discorda disso. Instrumentos, etc. e tal. Numa lógica cooperativa que é coletiva. Eu quero apenas dizer que nem tudo que é uma lógica de uma propriedade, que onde você impede a venda, está dizendo que isso é o comunismo, e nem tudo que é coletivização de um determinado bem é comunismo. Nós podemos entrar num debate sobre o que não é comunista, inclusive se o Lula é ou não é comunista, né? Podemos fazer esse debate aqui com relação a isso. O que eu não acho é que a partir de uma palavra usada desta forma, sem o devido cuidado e com todo respeito, deputado Domingos Sávio, esse é um debate importante, com todo respeito a Vossa Excelência, que a gente use uma palavra para criar um medo e um pânico e com isso impedir que a gente discuta qual é a melhor forma de posse e aproveitamento da terra para fins de reforma agrária. A reforma agrária em todos os países foram países capitalistas, fizeram a reforma agrária e isso levou ao desenvolvimento. O primeiro deles, os Estados Unidos. Só para a gente poder pensar. Infelizmente, o Brasil nunca fez reforma agrária e a gente está na situação em que está. O MST é um movimento social. Um movimento social. E um movimento social em busca da reforma agrária. A melhor forma de diminuir ou acabar com o MST é fazer a reforma agrária. E a reforma agrária não foi feita no Brasil. E a reforma agrária é sempre um assunto polêmico, porque ela mexe com o poder, mais do que com dinheiro. Ela mexe com o poder. Distribuir terra é distribuir poder. E isso é um elemento fundamental no Brasil desde os tempos da escravidão. A propriedade do escravo era poder político para o senhor de escravos. Em 1888, quando se acaba oficialmente com a escravidão, e não se faz a reforma agrária, esse poder político está na posse da própria terra. E aqui, fazer a reforma agrária é, sim, em muitos momentos, usar terras públicas que estão sem uso, é desapropriar terras que são propriedades, mas que não cumprem a sua função social, é verificar terras que têm dívidas com o INSS e desapropriá-las por conta dessas dívidas, é desapropriar terras onde tenha trabalho escravo para fins de reforma agrária, e é, no limite, comprar terras privadas. Uma das questões que se debate, do deputado Domingos Sávio, é, por exemplo, qual é o preço que se paga por uma terra que vai ser desapropriada? Eu defendo que seja terra que o proprietário declara, o valor que o proprietário declara, no imposto territorial rural. Mas os proprietários não querem isso, querem dizer um tal preço de mercado. A gente diz, mas por que o imposto territorial rural, o valor declarado não é esse? Esse era um bom elemento para a CPI investigar no debate da questão da reforma agrária. Com certeza nós identificamos crimes, além do crime de invadir uma propriedade produtiva, uma propriedade que tem um dono que cumpre não só o dever social da terra, que também é previsto na Constituição, mas propriedades da Embrapa, propriedades públicas. Isso ficou patente, como também alguns outros crimes da forma com que alguns elementos praticam, se intitulam líderes do MST. E aí entra um grande problema, Fernando, que até hoje ninguém conseguiu dar uma justificativa plausível. Por que o MST, que se orgulha do que faz, está presente em praticamente todo o território nacional, não assume uma personalidade jurídica? Na minha avaliação, é para não responder civil e criminalmente pelas atitudes que são tomadas em nome de MST. Porque se um movimento é legítimo, assim como várias instituições, entidades, elas assumem uma personalidade jurídica. E o MST se esconde atrás de um anonimato quando o crime acontece. Não é a primeira CPI que olha para o MST e, mais uma vez, a CPI não vai conseguir apontar nada de concreto. É isso que eu estou vendo do que está acontecendo na própria CPI. O bom dela é que ela jogou luz sobre o tema da reforma agrária, que muitas vezes está escondido atrás dessa história. Eu não sou de família de pequeno agricultor, ou seja, não vivi na roça, mas meu pai era de família agricultora, meu avô era meeiro em Campos dos Goytacazes, foi expulso, né, por conta de um proprietário de terra e foi para a cidade, embora ele tenha passado a vida inteira sonhando em voltar para a roça. E não teve oportunidade, porque ao longo desse tempo todo, a reforma agrária não foi feita. Isso é a origem, é a história de muitos de nós brasileiros, que muitos de nós viemos para as cidades e muitas vezes não estamos ou não permanecemos no campo porque a reforma agrária não foi feita. Espero, deputado Domingos Sávio, que a gente consiga convencer os proprietários e a classe dos grandes proprietários desse país a apoiar a reforma agrária, que só traria benefícios de fato para o nosso país.
O problema é que quem fez reforma agrária no Brasil hoje, quem lutou, quem colocou reforma agrária na pauta, foi exatamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E isso, por isso que eles se orgulham e eu me orgulho deles.